Sim, a gente vai voltar a falar sobre isso. Bom, Vampeta, o que você achou? Eu, sinceramente, vi o Corinthians querendo fazer alguma coisa diferente, mas óbvio, né? O Silvinho chegou há menos de uma semana. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. É um começo pro Silvinho, né? Ele, até o Silvestre falava assim, pô, pilhado, estava olhando bem diferente do que era como jogador, né? Mais tranquilo, na beira do campo. A verdade é que a equipe do Atlético Goianiense, uma equipe bem montada, né? O Barroca pegou até um trabalho melhor do que o Silvinho, porque esse Atlético Goianiense já foi bem no Brasileiro, né? Foi bem na Sul-Americana, eliminado por causa de um ponto, diferente do Corinthians, né? Que foi até melhor um pouco. Não vou contar os jogos da Sul-Americana que goleou, porque já pegou, bateu em cachorro bêbado. Estava resolvido, né? Para todos. Mas assim, esse Atlético Goianiense vai complicar para o Corinthians. O João Paulo, da macaca, viu? Mas é o quê? É o mesmo do Mirassol, que fez dois gols. Aí o Zé Roberto. A maioria dos jogadores, tudo que já atuou aqui no futebol paulista, né? O Zé Roberto no Mirassol, o João Paulo jogou muito mesmo hoje, né? Que veio da Ponte Preta. Quer dizer, mas não vai ser esse Corinthians que vai terminar o campeonato. Não vai ser de jeito nenhum. Esse meio-campo, Ramiro, Rony e Camacho, acredito que não vai ser isso daqui para frente, que conhecendo o Silvinho, se não mudou, né, ele que era um bom lateral, um lateral que jogou em seleção, Barcelona, tudo vai ter que melhorar muito esse Corinthians, viu, Flávio? Mas no geral, a surpresa na primeira rodada foi tudo foi uma de ponta loucura, cabeça, né? Foi de ponta cabeça. É claro que vai ter que tentar jogadores e tal, daqui a pouco o Silvestre vai nos atualizar com relação a isso. O que você achou do primeiro jogo do Silvinho no Corinthians? Miller, boa noite. Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, o Silvinho terá muito trabalho durante a temporada no Campeonato Brasileiro, né? Haja vista o gol que o Corinthians tomou, você pode ver o time a defesa mal posicionada e chegando sempre um de cada vez e sempre atrasado no lance, né? A equipe do Atlético Goianiense tem uma dinâmica de jogo muito melhor que a do Corinthians, jogadores até de qualidade, né? Já no ano passado a gente viu isso no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é um time, aquilo que nós falamos, Flávio, quando contra a qualidade não tem argumento, mas se não tem qualidade, temos motivos para argumentar e muito, porque tem um novo treinador que tem ideias boas, que quer jogar para frente, que joga num sistema 4-3-3, como jogava o Corinthians do Carille, mas faltam as peças. A qualidade do Corinthians é muito ruim, quer dizer, dentro de casa, perder uma partida para o Atlético Goianiense, tudo bem que é a primeira partida, mas o que virá daqui para frente, Favito? Até porque o Campeonato Brasileiro é difícil. Joga lá em Porto Fortaleza. Fortaleza ganhou o Atlético Mineiro hoje, lá em BH, quer dizer, são jogos difíceis. Tem uma sequência, Milhão. E a sequência do Corinthians são 2 jogos fora, né? Coisa assim. Vai pegar o América Mineiro e o Palmeiras. Aí. Na sequência é bom lembrar. De Campeonato Brasileiro. Tudo bem que é o começo, mas... Não, é bom lembrar que os pontos da primeira rodada valem igual da 38ª. É a mesma pontuação. O Luxemburgo falava muito isso. Às vezes os caras esperam para reagir no fim. Reagir no fim é quando é mata-mata. Você pode dar uma arrancada final. Tem time, Fabi, tem time que tem uma gangorra no campeonato, né? Hora sobe, hora desce, né? O Corinthians agora, como toda equipe grande, tem que acumular uma poupança de vitórias para lá na frente dar uma refrescada. Sim. Porque chega da partida quinta rodada, 5 jogos, são 15 pontos. Já começa a vislumbrar, já começa a entrar no desespero de ter que fazer gol, ter que vencer, quer dizer. E com essa falta de qualidade em Garrafa, dificilmente a gente verá um Corinthians empolgante. E aí, Garrafa, boa noite. Então, boa noite, Flávio. O Corinthians estreou hoje em 2 competições, em 2 campeonatos. O Campeonato Brasileiro e o campeonato que ele vai disputar dentro do Campeonato Brasileiro. O campeonato que ele vai disputar dentro do Campeonato Brasileiro é contra o Atlético Goianiense, né? Contra o próprio Santos, que são equipes que vão brigar do 10º lugar para baixo. Então, hoje era um jogo importantíssimo para o Corinthians. Né? Claro, tem a rivalidade contra o Palmeiras? Tem uma rivalidade contra o Palmeiras, mas o campeonato do Corinthians, o Palmeiras está fora do campeonato do Corinthians. O Palmeiras briga pelo título, o Corinthians briga em outra parte do campeonato. E essa outra parte se encontra o Atlético Goianiense e em casa. Perder para o Atlético Goianiense é um resultado péssimo, horroroso para a estreia do Silvinho. Há de se dar esse desconto de ser uma estreia, praticamente uma semana ou menos de uma semana para ele acertar o time. Entendi até, Flávio,
a ideia, porque o Corinthians não contratou nenhum jogador na temporada. Eu acho que eu não me lembro nenhuma temporada que tenha acontecido isso com o Corinthians. O Silvinho tentou resgatar o Gil, mas o Gil está fora de forma, né? Ele não pode perder um cara com a liderança do Gil quando ele só tem garotos, porque se ele começa um trabalho dele já com o Gil no banco, né? Ele fala, pô, tá, já, né? A coisa fica complicada. Então ele começa com o Gil, mas não deu certo. E outra situação que eu não gostei, repito, é o início de trabalho, foi essa do Luan de falso 9. Não, o Luan para mim tem que ter um cara referência na frente, um cara para chegar com ele tem que jogar perto da área, mas fazer esse cara próximo ao atacante, com liberdade ali na área, mas você tem que ter uma referência dentro da área, porque o Luan, além de saber quando está perto do gol, finalizar com qualidade, ele é um cara que, ele é talvez no elenco, é o único cara que consegue pensar o jogo para achar alguém em condição de fazer gol. Mas jogando de costas, fica difícil para ele. Ele vai morrer de fome. Como é que faz? Pênalti também, o pênalti você pode bater mal, mas a volta o rebote não dá. Eu quero colocar nessa roda o Chico Lang e saber como é que você sentiu esse primeiro jogo do Silvinho. É muito cedo para tirar qualquer avaliação definitiva, mas a primeira impressão, Chico, boa noite. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, amigos do Mesa Redonda. Evidentemente que, como diria Osmar Santos, né? O nosso querido Osmar Santos, boca livre e pênalti, ninguém pode perder. E o que aconteceu com o Corinthians foi simples. O Matheus Vital perdeu o pênalti, a chance do empate. Se saísse o empate ali, o jogo ia mudar completamente de figura. O Atlético Goianense ia voltar para se defender, o Corinthians ia no abafa e talvez até conseguisse uma vitória. Mas por conta do medrosão do Matheus Vital, né, isso não aconteceu. Agora, qual é a culpa do Silvinho nisso? Nenhuma, né? Ele, pelo contrário, ele está tentando reorganizar o time do Corinthians. E ele vai ter que fazer isso, Flávio Prado, começando pela defesa. A defesa do Corinthians realmente está com grande dificuldade de se acertar. Ou ele escala o João Vitor e o Raul Gustavo, definitivamente, e mantém eles como titulares, ou ele aposta mais um pouco no Gil. Né? Porque o Gil hoje, meu Deus do céu, no gol do Atlético Goianiense, falhou feio. Ele que tinha que estar em cima do Zé Roberto, e não estava. Então, quer dizer, o Silvinho começou como treinador mostrando que conhece tática e sabe o que fazer com o Corinthians. Agora, o Corinthians não tem material humano, todo mundo sabe que não. Mas ele vai, na minha opinião, dar um padrão coletivo a essa equipe. Agora, quando tem uma chance, tem que fazer o gol. Né? Isso aí é cirúrgico, porque o Corinthians não tem aquele volume de jogo, por exemplo, que nem o Flamengo tem, que o Bruno Henrique desce pela esquerda e cria grandes oportunidades, cria uma, cria duas, cria três, na quarta ele acerta e sai o gol do Flamengo. Não existe isso no Corinthians. Então as chances que aparecem têm que ser aproveitadas. E outra coisa, eu acho que hoje cabia o Fábio Santos, sim, do time. Se ele estivesse em campo, ele com certeza faria esse gol de pênalti. Ele que está aí com uma sequência de 16 ou 15 pênaltis batidos e com muito acerto, Flávio Prado. Legal. Mestre Alberto Helena Júnior, boa noite. É claro que o resultado não foi bom, o trabalho está começando, mas gostou do que viu das ideias iniciais do Silvinho? Mestre, boa noite. Boa noite. Não gostei. Não gostei pelo seguinte, o Pedrinho está se propondo a fazer um Corinthians mais ofensivo, que tenha mais controle da bola, que ataque com mais ciência. No entanto, ele escalou um time em que tinha três volantes, né? O Rony, o Ramiro e o Camacho, e o Luan de falso centroavante. Quer dizer, o time não teve articulação no meio de campo, não teve criatividade, que é um fenômeno muito comum no futebol brasileiro atual. E, em consequência disso, ele não pôde mostrar que o time esteja jogando o futebol já de acordo com as suas propostas. Vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo, porque falar de treinador no Brasil é uma loucura, porque com esse calendário que está aí, a gente não pode treinar o time devidamente, né? Como é que ele vai, ainda mais com um elenco tão modesto quanto o atual do Corinthians? Isso dá tempo para o moço aí, para ver o que ele vai fazer.
Garrafa falava sobre, todos nós aqui, e o próprio Silvestre, sobre a história de o Chico também. Não tem material humano e tal para jogar e tal. Vocês não entendem que para jogar com material humano ruim tem que ser necessariamente feio e fechado? Não dá para você atacar com material humano limitado? Eu vejo de uma forma assim, começou o campeonato hoje, mas só que a gente, por causa da pandemia, já emendou tudo, né? Sim. Emendamos tudo. Então aí você começa a olhar o material humano que tem o Ceará, que tem o Fortaleza, que tem o América Mineiro. Isso. Que tem o próprio Atlético Goianiense. Foram clubes assim que houve uma evolução na parte financeira. Sim. Que você vê hoje jogadores que jogavam no Sul e Sudeste, não ia para o Nordeste, não. Os caras hoje trocam time, troca time daqui do Sul e do Sudeste para jogar no Nordeste. O técnico do Fortaleza é um argentino, cara. Então, eu olhando, e aí você pega, isso conta muito. Camisa, estrutura, retorno de mídia, salário. Pagamento em dia. Eu não estou falando que é culpa do Silvinho. Se o Silvinho fala para mim assim, a coletiva entregou tudo, deu o máximo. E eu joguei ao lado do Silvinho no Corinthians, fomos campeão brasileiro em 98, e joguei alguns jogos do Silvinho na seleção brasileira. E o Silvinho gostava muito de tomar vitamina. Você foi um cara que se cuidou, vitamina, olha lá, tá jovem. Prepara aí vitamina e remédio, viu, Silvio? E se for isso tudo aí, essa entrega, você vai pegar o Atlético Goianiense. O Miller já viveu isso. A gente, quando jogava, quando você botava uma camisa de um Corinthians, de um Flamengo, de um Palmeiras, não desmerecendo as outras equipes, lógico que há tropeço, você perde para o time menor, mas a gente tinha que dizer assim, saber a camisa que estava vestindo e quem era o maior. E hoje está tudo... Ô, Flavito, se pegar a bola jogada, eu vou dizer que o Atlético Goianiense teve posse de bola, passe Ele quis dizer se mataram em campo. Acho que Ô, Flavito, se matou, então, se prepara. todo time tem entrega. Série B, Série C, Série D, até o futebol feminino. Acho que a entrega é o óbvio. É um princípio de bola. Então, a entrega. E a parte técnica, e a parte da criatividade. Porque o período que a gente está vendo, Garrafa, o Corinthians, as entrevistas do Silvinho serão, a maioria será assim. Olha, eu quero elogiar a entrega do time, porque não tem qualidade técnica. Mas é porque acho que ainda não deu tempo, talvez, dele tentar. Não, a gente tá falando que é culpa dele, tá falando que ele tá falando que vai ter isso. Não, tipo assim, ele fala uma coisa, a gente tem que contestar. Ou positivamente ou negativamente. Teve a entrega que ele fala, por exemplo? Lógico que teve, isso que eu estou dizendo. Tá. Que todo time tem entrega. O mínimo que você pode ter. Exatamente, você tem que se entregar, tem que dar carrinho, tem que dar voadora. O problema é o que entrega. O problema, sabe o que entrega? Sabe qual é o problema, Fabinho? Entregou, mas entregou o quê? Sabe qual é o problema? É que o jogador de hoje, ele tem pressa para errar. Você não precisa ter pressa para errar. Fica tranquilo, keep cool, como diz o americano. Entendeu? Como é? Keep cool, fica frio. Keep cool. E tem hoje jogador de hoje em dia tem pressa pra errar. Tá com pressa de errar. Boa, Miller. Não tem jeito. Essa entrega, Fabinho. Tenha calma, né? Essa entrega não me convence e não convence a torcida do Corinthians. Tem que ter bola, tem que ter qualidade. Senão, como o Garrafa disse, vai brigar lá embaixo da tabela. Ô, Flávio, eu tava olhando aqui, por exemplo, essa globalização toda, a gente vê tudo, né? Hoje eu tava vendo até jogo da Série D, tá passando em tudo, falando tudo. Aí eu tava olhando, que o Kenos meia do Atlético Goianiense, há 3 meses atrás, era o Chico, aquele lá que tem... Ninguém sabe se ele é japonês, paraguaio. Ele tá no Juventude. Tá no Juventude. E o Matheus Vargas, que estava jogando hoje no Fortaleza. E jogou pra caramba. Aí pegou o João Paulo, que era da Ponte, e o João Paulo veio e manteve o mesmo nível de atuação do Atlético Time montado pelo Mancini, pelo Wagner Mancini. É isso que eu tô falando. Então o Corinthians muda. E o futebol não consegue. Sai treinador, vem treinador. O problema, e é a mesma coisa do futebol. Vamp, é que o Silvinho, ele tem que entender que o Corinthians de hoje é muito diferente daquele Corinthians do Vampeta e do próprio Silvinho. Hoje o Corinthians, que ele não podia perder, a principal entrega era não perder. Essa era a principal entrega, por quê? Por que não perder, Garrafa? Porque é o início do trabalho. No Corinthians, um resfriado se transforma numa gripe.
De uma gripe, uma pneumonia, aí vai em frente, cara. Então, hoje, o Corinthians tem que saber as suas limitações. Ele chegou agora, não adianta você querer pôr esse time pra jogar e entregar na frente. Pra você entregar alguma coisa, você tem que começar a entregar atrás. Você começa, no meu entendimento, você começa a montar o time lá atrás. Aí você já dá confiança pra quarta-feira, que é o mesmo adversário. É isso. Os caras olham assim, ó, não é nada disso tudo, vamos cair pra dentro. Exato. Mas vocês estão criticando o quê? O fato dele eu tentar Corinthians, atacar? eu tô falando, Corinthians, os atletas. Não. Vocês estão criticando o Silvinho. O Silvinho mal chegou. Não, que a pergunta inicial era a seguinte: Tô entendendo para mais que o nada. time seja montado, necessariamente ele tem que jogar feio, ficar fechado. Ele não pode ousar um pouquinho mais. O jogador não sabe fazer uma aproximação e tocar a bola. Ué, mas você não consegue fala fazer. que esse time é horroroso? Então, calma. Não, eu falei que. Então, os jogadores são Então, fracos. se o time é horroroso, ele tem que saber os limites dele, o time é ruim e horroroso Tá. se formos considerar Corinthians. Mas Perfeito. o Vampeta começou falando o seguinte: você viu o jogo do Atlético com o Fortaleza hoje? Assisti 11 O da elenco manhã. do Fortaleza é do nível do Corinthians. Exato. O Fortaleza deu um baile isso no que eu tô Atlético. falando. Não é que ele ganhou do Atlético, ele deu um baile no Atlético. Mas ele é Então, recém-chegado, mereceu Flávio. ganhar. Não, mas você tem que começar O Ceará, isso. o Ceará ganhou do Grêmio, é isso que eu tô falando. Se for plantel, o Corinthians ainda tem material humano melhor do que essas equipes que eu acabei de falar. E Provavelmente. não consegue jogar. Não, e foi. Então qual que era o objetivo hoje? Não pode perder esse jogo. Sim, mas como é que Isso você vai- mas ele não pode fundamental. bater pênalti, Isso é Garrafa. fundamental. Tudo bem, isso é então. Mas é isso tem. O Matheus Vital, que vem recebendo elogios, tem sido um dos melhores jogadores, não pode bater o pênalti com aquela tiriça que bateu, né? E depois do rebote, todo mundo, o goleiro foi sensacional. Ele chutou em cima do goleiro no rebote, velho. Foi com o pé mole. Pelo amor de Deus, o gol tava aberto, escancarado. Se puder, mostra aí, gente. Mas isso não tem nada a ver Não, com, não, com a tática do jogo. é que você citou, tá? Pô, mas a culpa é dele que perdeu. Olha, Mas o Matheus Vital. complicado, isso Não é? o Garrafa tem razão, porque nas redes sociais, e pelo que eu tô vendo aqui no hashtag Mesa Redonda, os nossos telespectadores já estão também criticando o Silvinho. Mal chegou o Silvinho, gente. Já Vamos cria fazer uma é ruim. crítica, Flávio, cria um crítica. clima ruim, Olha aqui, Flávio. ó. Silvinho, o A. Mota, Armando Mota. Silvinho não tem mais nada. Corinthians ele já virou muito almofadinha. Ele não tem nada para fazer no Corinthians. Aí tem um aqui que falou do Keep Cool. Eles gostaram, viu, o Miller, do que você falou. Miller é fera, não tem papas na língua, tal. E aí estão falando aqui do Silvinho que ele não tá sabendo mexer na equipe. Mas gente, ele mal chegou. Silvinho é treineiro modinha, Nutelinha, fraco, diz o Alex de Ponta Grossa, Paraná. Então, assim, nem que tenho vontade de ler, porque eu acho que tá chegando. É a ausência Quando de eu quis falar resultados, em era relação isso, gente. ao Silvinho foi o seguinte: o Mancini, ele fazia esse Atlético Goianiense jogar bem, que veio um trabalho dele. Ele fez ali. o Corinthians jogar também. O Mancini? Sim. O Corinthians joga bem? Ano passado. Não, gente, ele chegou no Corinthians, teve uma sequência de vitórias, tirou do rebaixamento, Ele salvou mas o há Corinthians, limites. é. Não dá pra você eu falo- querer que esse time do Corinthians Eu seja tô campeão, é falando, eu já tô impossível. falando dos jogadores, não tô falando do É treinador. tô falando do lógico, é treinador. impossível. Deixa eu saber do Chico Lang, já que não, corintiano. E aí, Chico, você já tá tão Chico pessimista palmeirense. como muita gente aí já tá demonstrando Chico através palmeirense. do hashtag Mesa Redonda? Não, Flávio, eu acho que o Silvinho tem chance sim, de fazer um bom trabalho no Corinthians. A gente não pode tomar esse primeiro jogo como um lado tão pessimista assim. Evidente que ele tem um conhecimento, que ele é um técnico diferenciado, ele tem um estilo europeu, né? Mas o Silvestre, quando ele apresentou o jogo, ele apresentou muito bem. Ele já mostrou um Corinthians mais compactado, um Corinthians mais próximo. Agora, com alguns erros, né? Por exemplo, não dá para jogar sem um homem de referência lá no ataque. O Luan não é esse cara. Como disse o Miller, como disse o mestre Alberto Helena Júnior, o Luan não dá para jogar de costas. Né? Ele não tem essa habilidade de virar rapidamente e fazer um gol. Ele Então é mal acordou, preferível Luan. colocar o Jô, que é um cara da posição, do que ficar com o Luan ali. Tanto é verdade que quando ele colocou o Jô quase fez um gol de cabeça, numa saída errada do goleiro do Goiás. Então eu acho que, sabe, tem que dar um tempo para o Silvinho acertar esse time. Ele com certeza vai conseguir. Agora, uma coisa eu concordo com o Garrafa, tem que começar pela cozinha, né? Não dá para fazer um time bom para tentar disputar alguma coisa quando você tem uma defesa que falha. Não dá para acontecer isso. E também tem que chegar nos jogadores mais novos e acalmá-los um pouco. Que nem disse o Miller aí, um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade.
Porque pressa de errar é fogo. Esse pênalti aí foi exatamente isso que o Miller disse. Pressa de errar. Se é para bater um pênalti mal assim, vira e fala, olha, eu não estou em condição de bater. Deixa o Gil bater. Deixa o Cássio bater. Deixa o Raul Gustavo bater o pênalti. Qualquer um. Menos essa tiriça aí, como disse o Garrafa, desse Matheus Vital. Que ele é amarela. Ele é amarela, todo mundo sabe. Ele não tem confiança nele próprio. Esse é o grande problema dele. Então, como é que deixa ele bater o pênalti desse jeito? Não pode. Bota qualquer um, bota o Camacho para bater o pênalti, que não tem compromisso nenhum, né? Com ele e com o Corinthians. Então, deixa ele bater. Um cara que não sinta o peso da camisa na hora de você dar o pontapé decisivo no jogo. Né? Isso que me deixa revoltado. Mas agora, o Silvinho, aquela pergunta que você fez, eu acho que dá sim para armar um time que seja limitado e que jogue bem no ataque. Dá para fazer isso. Agora, e vai depender, porque esse grupo do Corinthians é um grupo viciado. Ele tem vícios muito ruins. Por exemplo, não é aquele grupo de pegada, aquele grupo de chegada, aquele grupo de raça. Não tem isso no Corinthians. Não tem isso. Esses jogadores não são desse jeito. O mais ou menos aí é o Gustavo Mosquito, que pega a bola e vai para cima. E sabe que dentro da área ele vai ser derrubado ou vai fazer o gol. Agora, o resto é uma nhaca. O resto é uma nhaca. E outra coisa, antes de você tirar a minha palavra, Fábio. Sim. Esse negócio de colocar o Fagner preso na lateral é coisa de burro. É coisa de burro. Não pode fazer isso, meu Deus do céu. E soltar o Ramiro na frente. Faz o contrário. Solta o Fagner e prende o Ramiro. Porque o Fagner tem muito mais qualidade na hora do cruzamento, muito mais qualidade na hora do chute, e com certeza ele vai ser muito mais útil para o time jogando assim, como ala. Né? Agora ele prende o Fagner lá atrás, o que o Fagner vai fazer? E só uma coisinha que eu lembrei. Eu me lembro muito bem que o Mário Travalini foi técnico do Corinthians, lá no tempo do Vicente Mateus, quando o Corinthians caiu para a Taça de Prata. E o Corinthians estava com esse mesmo problema aí. Ah, não tem dinheiro, não vou contratar e não sei o quê. Sabe o que o Mário Travalini fez? Pegou o Daniel Gonzalez e colocou de centroavante contra o Ceará. No Morumbi, eu estava lá. Sabe quanto foi o jogo? 2-0. Um gol do Daniel Gonzalez de cabeça. Então tá aí, Silvinho. Improvisa, meu filho. Lembra do Mário Travalini, meu filho. Improvisa. Improvisa que senão você cai. Ah, mas acho que ele ainda está sentindo o terreno, né? Está conhecendo. E só para dizer uma coisa, Flávio, que o Pedro Neto de São Caetano do Sul está falando que vocês estão criticando o Silvinho, só que ele não bate pênalti, que é isso que o Chico Lang falou. Então, assim, vamos com calma, né? Só tem algumas coisas assim que eu tô ficando meio maluco aqui. Que olha só, peraí, primeiro, vocês são Matheus os profetas Vital, do caos, estão falando aqui. o Matheus Vital, ele é o artilheiro do time. Artilheiro do time. O Fábio Santos, que é o batedor de pênalti, estava fora do time. Aí eu ouvi aqui que tem que botar o Luan para jogar. Eu vi que tem que botar o Gil pra jogar. Botou, perdeu, eu não entendo nada. Vocês tudo tem uma lógica. Estou falando material humano, o material humano do Corinthians é melhor, falando do próprio Corinthians em si. Eu falei aqui, ó, estádio, retorno de mídia, camisa, salário, terceira folha, o grupo, e o Atlético Goianiense consegue jogar melhor, Ceará, Fortaleza, tem vários, América Mineiro. E o Corinthians com o plantel melhor, só que está na conta dos domingo atletas. Passado, tá na conta o Silvinho nem estava no Brasil. Esse é o problema pelo seguinte, domingo passado o Silvinho nem estava no Brasil. O Silvinho chega com uma ideia de jogo que a gente respeita, que a gente entende, que pode vir a dar certo, só que ele parece que quis hoje no jogo contra o Atlético Goianiense, de imediato implantar tudo de uma vez. Não, você chegar em casa, sua casa tiver uma bagunça, tá uma bagunça, você vai querer fazer lá a comida e tal, você vai fazer o quê? Vou primeiro limpar a cozinha, velho. Vou limpar a cozinha e tal pra poder fritar lá um bife, fritar, fazer um arroz. Você quer time na retranca. Não é você na gosta retranca. de time na retranca. Seu negócio é time retranqueiro, você quer que ele jogue que nem o Barcelona do Silvinho. Você não gosta de futebol, não é possível. Você não gosta de futebol. É cara, resultado. Ele um pouquinho, você não gosta. Se não tivesse perdido, não tava tomando pau hoje, meu amigo. Esse é o problema. Fabio, sabe o que acontece? Se eu fosse o Silvinho, você pode ver que respinga lá atrás, porque o meu campo não dá respaldo para defesa. Se eu fosse ele, lembra o Fernando Diniz no passado? Ele não tinha opção no São Paulo. O que ele fez? Ele encheu o meio campo de garotada, e a garotada corria que nem um doido e protegia a defesa. O meio campo do Corinthians não protege a defesa. Você pode ver pelos lances. Então, se ele encheu o meio campo, os jogadores até que de mais respeito, de marcação, lógico, e libera 3 atacantes.
2 ou 3 atacantes. Ele não pode preencher o meio campo e jogar com um só na frente. Aí não.